Estamos Esse é o episódio 34 do Anexo 2 Podcast. Meu nome é Cauê, eu tô aqui com o meu pastor Marcinho. Uhul! Muito bem, igreja. Dá um oi pra galera aí, pastor. Tamo aí, tamo junto aí, depois de um cultão brabo. Culto Hoje longo. foi brabo, hein? Mas E vamos. a minha direita, minha destra está aqui, ó. Ele, o grande Zacarias! Rodolfo Maris. Obrigado, meu Deus! Obrigado a todos vocês! Ai, meu Deus do céu! Nós tínhamos parado com as imitações, né, cara? Que saudade eu estava de Eu vocês. só sei uma. Vamos rir, vamos rir. É bom começar assim com vocês. Estava morrendo de saudade. O episódio 33 eu escutei no meu carro. Não estava presente com vocês aqui. Foi sério, Mas não meu foi? cara foi médio. Eu achei Foi médio. que foi serião, A mano. gente esqueceu de ligar, velho. Sério, mano. Vocês estavam num papo bem cabeça, né? Eu não achei que foi sério, mas tava meio cabeça o papo assim. Tava. Então, não vamos esperar o papo cabeça desse episódio. Não, Vai estar na palavra, A mas... gente tava introspectivo. Tem dias que à noite, mano... Isso. É porque já que vocês vão falar do meu nome, eu falo, o Rodolfo tá fazendo falta aqui e tal. Sim. Que isso. Eu sinto uma falta de vocês, cara. Eu sinto uma falta de vocês, cara. Muito bom, é isso aí. É isso. Fabi não tá aí, Ale não tá aí, É, mas estamos aqui, compondo a mesa. vamos com tudo. Às 5 para as 11. Vamos embora. É isso aí. Não É sei a que hora meia-noite você tá é dia. ouvindo. Obrigado a todos que estiveram no culto. Obrigado a todos que pegaram o culto de forma online. Obrigado a todos que compartilharam o culto com seus familiares e aqueles que deixaram o like também. Boa. E obrigado você que ouve aí, né, o podcast. A verdade, gente observa, ó, se você olhar lá os números, é sempre a mesma média. É. Então a galera, nós temos um público fiel, cara. Já Obrigado. conseguimos, né, conectar as pessoas nesse podcast aqui. É isso aí. Em breve nós vamos ter imagens. Você só tá na promessa, né, cara? Vai rolar. Mas é isso aí. Hoje o tema é forte, um tanto polêmico e vai ser bem legal. O pastor vai dar aquele recap pra gente. Você que não ouviu a mensagem, não ouviu a palavra, não pegou o culto, tá aí no YouTube, no mesmo canal, viu? Ou assiste lá depois. É isso. Bom, a gente tá na fase da história aqui em que Elias já confrontou, já se recluiu um pouquinho, depois ele passou a ter seguidores, enquanto isso Acabe e Jezabel continuam a farra do boi fazendo as maldades deles, entre muitas maldades, aquela que nós falamos no culto da semana passada. Ele queria uma vinha, um terreno do lado do palácio dele. Essa vinha era de Nabote. Nabote falou, não posso te vender, o que é da herança de Deus, que Deus deu. E esse culto se chamava Não Dê Aquilo que Deus Te Deu. Depois desse evento, Nabote morre e Acabe, o rei, se apropria da vinha. E Deus não gosta, porque como é que você vai se apropriar de uma coisa assim, né? E uma coisa é clara, que todas as vezes onde há pecado, Deus levanta profetas. Pelo menos esse é o que ele gostaria de fazer, ou esperaria. E dessa vez, quando Acabe peca e Jezabel, Elias é levantado, né? Arquitetado tudo por Jezabel, né? Arquitetado tudo por Jezabel, mas é interessante, cara, já pontuar uma coisa aqui, como que Acabe leva a culpa pelos erros. Como que o profeta se levanta para se dirigir a ele, não para se dirigir a Jezabel. A Bíblia não registra que ninguém se dirigiu aos nobres, nem aos vadios, nem a ninguém, mas como ele que leva. Então, fica aí um papo, especialmente para homem, que é o chefe do piloto do barco, chefe do lar, chefe da casa, sacerdote do lar. É assim que Deus reputa a culpa de muitas das coisas que estão ali debaixo do teu nariz e que você não cuida. Amém? Desde o Éden, né? Deus chama Adão pra trocar ideia, né? Desde o Éden. Deus chama Adão na chincha, é verdade. Você vê como a figura masculina é tão importante nesse caso, né, cara? É, E tem também o seu ideal, né? O porquê ser chamado assim, né? isso aí. Se você está num setor lá e alguém comete um erro no teu setor, o diretor chama, ele chama você como gerente daquele setor. Não quer saber quem errou. O setor errou, modo de dizer, né? Exatamente. E agora Deus levanta Elias e fala, vá até Acabe e fala para ele, que história é essa que você pegou a vinha de Nabote? Por causa disso, tem uma sentença para você, é uma sentença pesada. Cara, você vai morrer, exatamente onde Nabote derramou o sangue dele, o teu sangue vai ser lambido por cães e tal e tal. Quando ele ouve essa palavra,
Ele sente, né? Oi? Ele sente, né? Ele sente, cara. A gente falou até num pod aqui, 1 ou 2 atrás, né? Quando ele ouve essa palavra, mano, ele toma uma atitude inesperada, pelo menos pelo... Aí eu vou pegar também, que eu tô aqui pra frente. Ele toma uma medida uma medida surpreendente, porque mesmo diante de toda a maldade que ele cometeu e tal, ele se arrepende. O texto diz que ele rasga as vestes, ele se coloca com panos de saco, que é uma forma de demonstrar angústia e tal. Ele humildade, não? Humildade também, humildade. E ele passou por... Pensa num rei, né? A história mostra alguns reis que fizeram isso. Josafá, inclusive, tem uma história muito legal que ele veste panos de saco. Ele fez isso, passou a dormir sobre panos de saco e ele agia com mansidão. E eu gosto disso. E aí o Senhor vem e fala para Elias assim: ô Elias, pô, mandei você ir lá e repreender o cara, mas você viu o cara, mano? O cara se arrependeu, mano. Tipo, vamos dar uma chance pro cara, né? E aí Deus fala assim: visto que você se humilhou, eu não vou trazer essa desgraça no teu reinado, mas no reinado dos seus filhos. E aí vale pontuar aquilo que eu pontuei no culto também. Pô, então o filho que vai levar a bronca? Não, se o filho agir bem e arrepender e tal, né? Deus não vai fazer isso. Então Deus poupa Acabe. E como que se você agora entendesse que mesmo só porque Deus te perdoa, não quer dizer que você volta a pecar, né? Que Paulo fala em Romanos, a gente seguiu. E agora era a chance de Acabe voltar a ter uma vida legal, uma vida reta, né? Ou seja, o que faz com que uma pessoa, cara, volte a fazer ou faça coisas que ele não deveria fazer. Então nós falamos sobre o espírito mentiroso, que te engana a fazer coisas que você sabe que talvez você não deveria fazer. O que acontece? Ele volta a fazer coisas ruins. Dessa vez ele levanta uma guerra lá contra o rei da Síria, aquele que ele deveria ter matado, aquele que ele deveria ter acabado, porque enquanto você não erradica aquilo, você vai ficar mantendo guerras na sua vida. Aquela velha história de Davi, matou, arranca a cabeça, ele elimina, acabou, E nessa guerrinha aí que ele arma contra o rei sírio, ou contra uma cidade síria, na verdade, ele chama Josafá, que era crente, que era rei do Judá, e nessa ele fala, bora, mas vamos consultar os profetas. 400 profetas falam que ele poderia ir, mas um profeta específico chamado Micaías fala, não, eu vim aqui em nome do Senhor, vou falar a verdade. Se você for, você vai se dar mal. E ele expressa uma visão tanto quanto polêmica no aspecto teológico, e ele vê uma reunião nos céus onde anjos, o exército de Deus, de anjos e demônios, se reúnem contra o Senhor, bolando um jeito de enganar Acabe. E um deles fala, eu tenho um plano, eu vou debaixo de um espírito mentiroso e eu vou enganar 400 profetas para eles dizerem que tudo bem ele ir para a guerra, quando na verdade não está. O Senhor fala, acho que você vai conseguir enganar ele. E manda. Só que o mesmo Deus que manda, que permite um espírito mentiroso se apossar de 400 profetas, da boca de 400 profetas, o mesmo Deus manda um profeta verdadeiro. E esse é Micaías, que revela isso e fala, se você for em batalha, você vai morrer. Mas ele é orgulhoso e ele vai para a guerra com uma estratégia humana de se camuflar de soldado e não ir com as roupas de um rei, de um líder. Ele vai como um soldado normal e mesmo assim ele morre em batalha e a palavra do Senhor se cumpre. O foco da palavra, entre muitos pontos interessantes, foi o espírito mentiroso. Como é que um espírito mentiroso age? E esse espírito mentiroso tem feito nós, uma geração, e enfim, a humanidade acreditar em coisas que são mentiras, como se fossem verdades, e verdades essas que são mentiras, mas que a gente gosta de ouvir, e que a gente abraça e que faz a massagenzinha no nosso ego e a gente vai permitindo e acreditando nelas, mesmo sabendo lá no fundinho que elas não são verdades. Ele vai para essa guerra e ele morre. E a palavra do Senhor se cumpre. E a gente vê o poder que um espírito mentiroso tem de fazer com que uma pessoa se lance em caminhos de morte. Sei lá, mais ou menos isso. Não, foi sensacional. Você falou que ele gostava da mentira, mas queria a verdade. Fez uma analogia com os dias de hoje, com o ser humano de hoje, com as pessoas de hoje, né? No caso do Acabe, por exemplo,
ele gostava da mentira, mas queria a verdade. Já não é um sintoma de transformação? Já não era um sintoma de transformação? Porque tem gente que mesmo gostando da verdade, mesmo gostando da mentira, só quer a mentira. A verdade para essas pessoas não interessam. O fato dele querer a mentira, eu anotei aqui. Vamos, meu celular, ajuda isso. Ele gostava da mentira, mas queria a verdade. Fiquei pensando, como é que alguém que gosta da mentira quer a verdade? Exatamente. Esse é o grande lance. Todo mundo que vive na mentira, lá no fundo, sabe que precisa da verdade, que gostaria de andar na verdade. Só que a verdade, cara, ela é desafiadora, ela é confrontadora. As pessoas, às vezes, para você... Aí que tá, vamos lá. Quando... Mesmo capítulo 14 de João, que Jesus fala assim, cara, eu vou lá, vou mandar um conselheiro, o Espírito da verdade e tal, não sei o quê. Nesse mesmo capítulo, ele fala assim, ó, já não permanecerei mais entre vós, porque ele tá falando que ele tem que ir para esse Espírito vir. Então eu não vou mais permanecer entre E vós. os discípulos ficam tristes, né? Ficam, porque não entendem bem, mas aí ele termina assim, e o príncipe deste mundo já está entre vós, mas ele não tem nada em mim. Ou seja, ele não conseguiu nada comigo, cara. Tentou, mas não conseguiu nada. Então, ele apresenta aquele que domina o mundo. E o mundo, cara, ele vive debaixo de uma mentira mesmo. E Exatamente. se você se colocar debaixo do Espírito da verdade, você vai ter que ir contra as coisas do mundo, as coisas naturais do mundo. Então, todo mundo que vive em mentira, no fundo, pensa você, cara, quando você vivia na mentira. Sim. Vamos falar de algumas das mentiras que você vivia. Depois o Cauê. Pode depois falar eu. todas, você sabe tudo, paizão. Tá pode bom. falar todas, eu não me fico vamos constrangido, não. Tá bom, vamos dizer que você falava assim, cara, o barato é pegar mulher. Certo. Se eu pegar mais mulher, eu sou mais Brabo de brabão. todos. É. Beleza, isso é o que muita gente acredita ainda, né? Uhum. Difícil é você falar, não, cara, você tem que Ter uma. tem que ter uma, tem que ter a tua esposa, ser fiel a ela. Então tá, você vai na contramão. Você passou quantos anos acreditando nisso? 20, 20, pelo menos, né? pelo menos. Então assim, imagina que aí, você pensa para onde esse caminho te levou. Pro inferno. Aí no fundo você pensava assim, cara, eu queria ter uma família. Eu queria ter uma filha, cara. Eu queria ter uma casa que eu chegasse, eu fosse celebrado e as pessoas me amassem. Mas eu pensei nisso quando eu comecei a ter parâmetro de família. Quando você começa a ter parâmetro de algumas coisas que são equilibradas, aí você começa a ter um estado de consciência. Porque até certo momento aí desses 20 anos, eu caminhava achando que aquilo era bom para a humanidade. Você não ter só um parceiro durante a sua vida, você não se prender, você ter a sua autonomia para fazer as coisas, não dar satisfação. Eu vivia nessa vibe. Quando eu tive o parâmetro do que é ter uma família estruturada, eu falei, meu, calma, que eu tô vivendo uma mentira que, na verdade, eu quero isso que essa pessoa tem. Uhum. E aí eu tive um parâmetro do que é ideal, entendeu? Exatamente. É. Só que, mano, sair dessa... Isso tudo sem Jesus, né? Nessa sem equação, Jesus, isso. claro. Só que sair dessa mentira que você vivia é complicado. Porque, olha só, uma moça veio falar comigo... Renúncia, né, num paizão? culto, E ela falou assim, preciso de ajuda, pastor. Tô falando agora, esses dias. E ela falou assim, eu tô num problema. Eu tenho um marido, moro com uma pessoa, e ela bebe. E isso é um problema grande. Só que eu quero me batizar e ele não quer saber nada de Jesus e tal. Mas eu amo ele, eu acho que ele gosta de mim. E a gente tem uma história, só que eu também não tenho... E às vezes fica perigoso relacionamento, porque Claro, com um certeza. relacionamento que tem uma pessoa alcoólatra, ela usou esse termo. Cara, pode escalar a qualquer momento. Agressão, Pra um negócio, violento. pra violência, pra dar ruim mesmo. Sim. Só que eu não posso sair, eu não consigo sair, não tenho pra onde ir. Eu não tenho dinheiro, eu não sei eu não tenho pra onde ir, porque eu não tenho família aqui, não tenho mãe, nem pai, nem ninguém, e eu não sei o que fazer. Então, e ela tá num relacionamento que não é casado no papel também e tal. O que você fala pra uma pessoa dessa, né? É difícil, porque ela sabe a verdade, e ela sabe o que ela quer, só que ela não consegue sair, né?
Fica presa, né? Fica presa. Às vezes essa prisão é num aspecto, às vezes a prisão é por causa de um vício, às vezes a prisão é por causa da sociedade, às vezes a prisão às vezes por causa da família, dos costumes, dos hábitos, de você não querer ferir, sei lá. Mas a pessoa, cara, ela lá no fundo, ela sabe que é a verdade. Paizão, ela quer a verdade. Eu entrevistei a Penélope, que era da MTV. Sabe aquela apresentadora da MTV? Sei, o pai sei. dela... Toda rabiscada, assim? Toda rabiscada. O pai dela é até um músico bem famoso. Não sei o que, Nova. É Penélope Nova. Penélope Nova, isso. E aí ela entrou num assunto comigo sobre violência doméstica. E eu falei pra ela assim, mas por que você demorou tanto pra terminar esse relacionamento? Ela também bebia e tal. Sabe o que ela me falou? Porque eu acreditei na mentira do relacionamento desde o início. No fundo, desde o início eu sabia qual que era a verdade. Que esse relacionamento não tinha futuro. Porque começou de uma forma errada, aí foi tendo as agressões verbais, o cara começou a aumentar a voz pra mim. E eu falei, não, calma, isso aqui vai passar, nós vamos se conhecer melhor e as coisas vão passar. E eu fui alimentando uma mentira, porque aquilo me fazia bem. Eu tinha medo de ficar sozinho, o cara era muito bonito e tal. Mas no fundo eu sabia qual que era a verdade. Quando você falou no culto hoje das verdades, eu falei, caramba, velho, lembrei da Penélope. Nesse caso, tá lá no meu podcast, Sem Filtro, esse episódio. Pode te contar uma também, um dia, cara. Eu tô aqui na porta da igreja, era um dia de semana. Eu sei, acho que eu já até contei uma vez isso. E aí veio um cara com traços bem de homossexual, do jeito que vestia, do jeito que falava, mas com aspecto masculino. E aí ele tava aí, ele começou a fazer um barulho aí na frente, um escândalozinho. Só que eu tava aqui, calhou de eu estar aqui. E aí, tudo bem, o que tá precisando aí e tal? Não, eu quero saber quem é o pastor dessa igreja. Depende, não sei pra que ainda, não vou me manifestar, né? Aí eu falei, depende, é pra receber ou pra pagar, né? Eu fiquei sabendo que o pastor daqui é muito bonito. Não, eu quero saber, porque a minha irmã vem nessa igreja. E o assunto era que a irmã dele vem nessa igreja e que tem um cara da igreja que tá indo atrás dela e o cara não presta, que o cara roubou ela, que não sei o quê, que tipo de gente que vem nessa igreja, que vai atrás da irmã dele e tal. E ele queria algum assunto assim. Aí eu me manifestei, eu falei, eu sou pastor, pode falar. E aí que ele contou tudo, mas o ponto que eu quero esclarecer é que ele amansou bem. Não sei se ele também reconheceu um pouco a autoridade, mas ele reconheceu e aí ele me falou uma coisa. Ele falou assim, pastor, você sabe, né? Eu sei que eu preciso mudar, mas assim, eu não vou vir na igreja enquanto eu não mudar. Então depois que eu mudar eu venho, mas enquanto eu não mudar eu não vou vir. Eu vou ficar vindo na igreja. Eu sei que ele era pleno consciente do estilo de vida que ele levava. Sim, claro. Eu tenho absoluta certeza que isso não satisfazia plenamente ele, né? Mas ele conhecia a verdade, mas ele preferia viver na mentira dele. Uma mentira que eu vivi anos acreditando, antes de me converter, é que pra fazer um rolê ou pra se divertir tinha que beber. Porque essa foi a realidade. Ele, 13, 14 anos, meus pais se separaram. E aí eu, teoricamente, ganhei uma liberdade. Morava numa casa com piscina, era só festa na minha casa, minha mãe viajava. E eu tocava o terror lá em casa. E eu passei, cara, dos 13, 14, 15 até, assim, uma loucura, bebendo todo dia, achando, mano, você nunca vai poder fazer um rolê e não beber. Não beber, não existe, tipo, só existe diversão se você beber, porque é isso que você entende, é uma baita mentira, né? Isso serve pra alguém que talvez esteja nos ouvindo aí, que talvez não viveu esse outro lado e acha que talvez isso seja legal. Meu caminho inverso. Molecão, e, mano, entornava mesmo, assim, tipo, posso contar uma parada aqui, ó? Você vê como que eu gostava. Você tem que se converter, óbvio, né? Aí a gente veio pra Jesus, veio a família toda, a Aline e todo mundo, mas no meu aniversário, meus aniversários, a Selminha me dava uma garrafa de uísque.
Caramba, de presente. Olha isso. Olha aí, mano. De tanto que eu Vamos gostava. cornetar, Selminha. Não, cadê o corneta? Mas sabe, Selminha, Quem diria? cornetando, mano. sabe um lado diria? verdadeiro da balada e bebida? Ah, É você chegar numa balada assim e você colocar tipo uma de uísque na mesa e umas 2 de vodka assim. A mulherada do lado vê aquilo, velho. Balada, tá? Mulher de balada. E eu nunca fui de beber, mas toda vez que eu chegava num rolê, tava eu e meus amigos, a gente o dividia status. ali, colocava as bebidas em cima da mesa e as meninas vinham, porque essas meninas queriam beber de graça e ficavam ali com a gente, você entendeu? Era uma loucura. eu lembro, eu Meu era Deus. estagiário, eu ganhava R$700, que era bom pra caramba, e gastava tipo 300 na balada. Que idiota. Meu Deus, né, cara? Tipo isso. E aí, quando eu vim pra Jesus e tal, mano, já veio tipo pancada de frente, assim, né? A presença de Deus e tal. E a gente veio normal, sem nenhuma treta aparente. Mas conheci a verdade. E aí, mano, nunca mais eu bebi. Tipo, foi assim que eu parei de beber. Parei. Meus amigos fizeram um bolão na época. Vai demorar uma semana, ele vai voltar. Ou até um mês no máximo. Bebia muito assim pros Bebia, caras fazer isso? Caramba, mano. E estão me esperando lá até hoje. Já tem uns 15 anos. Ó, posso fazer um anexo aqui com o que o Cauê tá falando, porque faz muito sentido. Porque normalmente quando a pessoa bebe, assim, na balada, tô falando da faixa etária de idade, tá? Não tô falando do alcoólatra, que já é um doente. Tô falando das pessoas que bebem socialmente, assim, e que às vezes ficam alteradinho, tá? Vai pro rolê e tal. Ele precisa disso, talvez, para ter autoafirmação. E a palavra de hoje, eu posso entender também como essas pessoas que não aceitam a verdade, pessoas que ficam querendo escutar só aquilo que massageia o ego dela, como pessoas que também precisam se autoafirmar. Porque a pessoa que bebe, mano, ela precisa se autoafirmar pra alguma coisa. Eu não Claro sou que é. bonito, eu não sou bonito, então eu tenho que beber pra chegar nas minas. Eu não sou legal, eu sou introvertido, então eu vou beber pra ficar divertidão. Entende essas coisas É mais assim? isso, eu acho. O álcool ele tem o poder de É mais social também a parada, né? Não. Tipo assim, social que eu falo assim, de ser aceito. Por exemplo, se eu não beber, eu não tô no rolê, entendeu? Tipo, tem muitos que entram nessa. Tem. Existe no álcool e em várias outras coisas. Sim. Mas assim, eu acho que no caso do álcool, é que ele amortece tanto os teus sentidos e te deixa tão... Vulnerável. mas assim, ele te deixa Certo. Anestesiado mesmo. leve. E você, num estágio, porque o álcool tem vários estágios, ele te deixa interessante, entretido, você ri, você fica Desinibido. desinibido. Essa é uma boa palavra. Desinibido. Desinibido. Eu também já vi muita gente endemoniar depois que bebe. Com Tem certeza. muito. Com Mas, certeza. mas o que é muito louco? Porque depois, quando você conhece a verdade, não é papo de careta que nós estamos falando aqui. É de quem viveu e sabe. Sim, claro. Tipo assim, e aí você vai trocar ideia com alguém e fala, mano, mas como assim? Você não bebe? Eu lembro que eu fui num casamento de um desses meus amigos, que foi inclusive o que me trouxe aqui. Mano, os moleques chaparam, que nem sempre eu tava no rolê com eles. Todos eles. Eu fui o que mais pulei, que mais dancei, me diverti pra caramba. Era, tipo, tinha tudo pra beber. Eu tomei 3 latas de Red Bull e me diverti mais que todo mundo. E aí, tipo, eles viram na real ali que, tipo, mano, não precisa mesmo. E eles perguntam, né? Mas como, mano? Que você não... Eu falei, mano, não é porque não pode. Eu não bebo porque eu não quero, mano. Não é porque eu não posso Mas tem beber. pessoas que se transformam, né, cara? Então, essa semana eu ia para um jantar, eu fiquei sabendo só depois que teve um jantar lá e não me chamaram para esse jantar. Aí eu falei lá pro pessoal, mas por que eu não fui chamado para esse jantar? Pô, mas você é o único da turma que não bebe, cara. Que loucura. Você é o único da turma que não mas bebe. daí? Eu falei, cara, mas e daí que não era? Aí outra pessoa do lado me chamou assim e falou assim, cara, sabe, o que você faz normal, tem pessoas que precisam beber para fazer. E aí acaba, você entendeu? Rolando uma disputa de ego. Eu falei, meu Deus do céu. Que absurdo isso, cara. Tem vários motivos, bom. né? Tem vários motivos que levam a pessoa. Eu lembrei de Jeremias 23, Qual? que ele fala que eu sou como um bêbado, vencido pelo vinho por causa das tuas santas palavras. Olha esse verso. Ó, tá que tá, hein, Tá velho. louco. que Quando louco, você entende essa parada aí. You're not right. O Vilas Boas fez uma música com esse verso aí. Que Mano, ele canta isso aí. e aquela música do Cirilo que ele fica. Eu me lembro, cara, que eu tinha um amigo que ele já morreu. Cirrose, brincadeira. Brincadeira. Mas ele bebia muito, cara. E aí tem uma música do Cirilo, isso há 15, 20 anos atrás. Não foi...
Foi muito boa essa. Foi no time, né? Rodolfo. E- Foi no time certo essa piada, velho. Cara. E- Deus o tenha aí, o cara. Mas o Cirilo cantou a música que a presença de Deus é melhor do que se embriagar com vinhos, alguma coisa assim, mano. Ele derretia de chorar, mano. Mano. Caramba, cara. É, muito, Lembrou muito dele essa música. louco. É. Mas enfim, eu quis fazer trazer talvez para o assunto, porque as pessoas que sabem que estão escutando mentiras e estão massageando o ego, é porque essas pessoas que falam também essas mentiras para essa pessoa ouvir, estão querendo massagear o ego delas. Às vezes é mais fácil você estar numa empresa. Olha só onde eu vou chegar. É mais fácil você estar numa empresa, às vezes, e ficar massageando o ego do seu chefe, sabendo que ele precisa disso para ficar bem, do que você não falar, entende? Aí você olha essas pessoas assim e fala, caramba, tá massageando o ego do cara só porque o cara gosta disso. Mas é mentira o que estão falando para ele. E o cara acredita, assim, entendeu? É. Autoafirmação, isso que eu queria dizer. O lance é quando essas mentiras, elas são que você resolveu acreditar, elas são tão perigosas que elas te aprisionam em alguma cadeia de pecado séria, braba mesmo. Cíclica, repetitiva, você vive ali. Então eu usei aquele verso de Romanos capítulo 1, de que quando Deus te dá a opção e você escolhe por uma, cara, a tua própria punição é Deus deixar o fluxo da tua vida seguir naquele caminho que você fez. Real. Sim. Não é que Deus te pune, manda um raio lá. Ele fala, tá bom, então segue nesse rumo, você vai ver onde vai dar. Não vou nem interferir nesse curso de vida, porque as tuas próprias escolhas, né? Como Romanos 1 fala, que Deus deu para eles, porque eles recusaram a verdade do evangelho, a verdade, como que é? Deixa eu achar essa passagem aqui. Esse verso é muito bom. Acho muito bom. Acho que é. Ele fala assim, Jesus. Oh, meu Deus, tá aqui, ó. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Deixou correr solto. Deixa eu ler deixa eu ver se eu acho esse negócio aqui na mensagem, só para Porque ver. no fundo a mentira acaba te envergonhando, né, cara? Já parou pra perceber isso? Quantas vezes você já encontrou com uma pessoa contando uma mentira e você faz assim, é mesmo? Uhum. E você tá vendo que a pessoa tá te contando uma mentira. Não sei se vocês têm um feeling pra isso, cara. Eu tenho. Quando o cara começa a falar um negócio, que nem nessa semana aqui. Na quinta-feira da semana passada, eu saí da Jovem... Eu fui gravar 2 programas na Jovem Pan, né? Eu tava ao vivo e ia fazer um outro gravado flagrante. Aí eu desci assim com o Paulo pra calçada da Jovem Pan, que eu fui comprar um carregador de celular. E aí passou um cara que participa do Linha de Frente, um advogado, tributarista, o cara brabo. Só que o cara tem a mania de mentir, cara. E ele tava com um negocinho aqui, e eu falei assim, não, aqui, isso é uma câmera, tá com uma câmera escondida? Ele, não, por favor, não coloca a mão. Eu falei, o que é isso aí? Eu falei, cara, isso aqui é da minha loja da maçonaria. Eu tenho algumas lojas da maçonaria, ó, preciso te contar. Eu falei, o quê? Ele me chamou do lado assim, chamou o Palumbo do lado, tava comigo, e falou, ó, essa semana aí, segunda-feira, vai sair na Folha de São Paulo, que eu tô sendo indicado ao STF. Mas não conta pra ninguém, eu nem posso vir mais aqui na Jovem Pan, porque, né, vai queimar meu filme e tal. Beleza. Aí, passou uma semana, quinta-feira agora, eu tô lá na Jovem Pan, fui pra maquiagem lá, na hora que eu olho, quem é que tá lá na Jovem Pan? Ele. Passou, aí tá todo mundo almoçando na Dirce. Ela falou, cara, o Renato falou pra mim que... Putz, falei o nome do cara. Errou! Não tem problema, ninguém vai saber quem é mesmo. O cara falou pra mim... Eu ponho um... Pi. Aí... Hora, pronto. Foi o cara falou que ia pro STF. Qual é o nome do cara? Renato. Muito bom, velho. Aí o cara falou assim, cara, deixa ele falar. A gente já sabe que é mentira, mas ele gosta de falar. É bom pro ego dele. Ele fala que vai pro TSE, depois tem hora que ele fala que ele vai pro STF. Deixa ele falar, Rodolfo. Não, pelo amor de Deus, não constrange ele. Não... Mas daí é patológico já. Então, já é uma mentira patológica. Mas se a gente ficar inflamando, eu não consigo inflamar o ego desse cara. A minha vontade é falar a verdade. Eu falei, irmão, não dá pra você parar de mentir, não, cara. Já 40 anos barbado aí, cara. Pelo amor de Deus.
Olha que louco isso daqui, cara. Ele fala assim que a glória de Deus foi manifesta e eles preferiram acreditar na mentira do que na verdade de Deus. Aí ele diz assim, mas a verdade essencial sobre Deus é muito clara. Abram os olhos e poderão vê-la. Se analisarem com cuidado o que Deus criou, serão capazes de ver que os olhos deles não enxergam, que é o poder, por exemplo, e o mistério do ser divino. Portanto, ninguém tem culpa. Vejam o que aconteceu. A humanidade conhecia Deus perfeitamente, mas deixou de tratá-lo como Deus, recusando adorá-lo, e foi reduzida a um tão terrível estado de sensatez e confusão que a vida humana perdeu o sentido. Eles fingem saber tudo, mas são ignorantes sobre vida. Trocaram a glória de Deus, que sustenta o mundo, por imagens baratas vendidas na feira. Então Deus se pronunciou. Se é isso que vocês querem, é isso que terão. Não demorou muito para que fossem viver num chiqueiro, enlameados, sujos por dentro e por fora. Nossa. Ou seja, eu gosto dessa frase. Se é isso que vocês querem, tá bom. É a coisa de Deus. Pegar. Deus deixou eles seguirem o próprio rumo da vida deles, né? Parece que Parece que esse texto é um artigo dessa semana, né? Porque é exatamente a realidade da sociedade hoje. Não, e mais, cara. Posso ler um trecho aqui que é muito louco? Claro. Paulo está falando em Romanos 6 sobre como o pecado te aprisiona. Se você viver na mentira, a gente estava falando, né? Olha esse trecho aqui, brother. Se liga, eu estava lendo ele em casa. Eu queria mesmo ler ele aqui. Olha o que ele fala. Agora, se nós estamos livres da tirania do pecado, podemos viver como quisermos? Uma vez que estamos livres na liberdade de Deus, podemos fazer o que vier à cabeça? De jeito nenhum. Vocês sabem por experiência própria que certos atos baseados numa suposta liberdade acabam destruindo a liberdade. Ofereçam-se ao pecado, por exemplo, e será o último dia livre de vocês. Mas ofereçam-se aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira, vocês deixaram o pecado ditar as regras. Mas, graças a Deus, vocês começaram a ouvir um novo do Senhor, cujas ordens os deixam livres para viver na liberdade dele. Falo da liberdade para facilitar a compreensão. Vocês com certeza se lembram do tempo em que faziam o que queriam, sem se importar com os outros e nem com Deus, e a vida só piorava, enquanto a liberdade diminuía. Quanta diferença agora! Vocês vivem na liberdade de Deus, com a vida restaurada, crescendo em santidade. Olha que louco, é muito vivo, Romanos né? 6, quanto? 6, a partir do 15 ele começa a falar disso. Meu Deus Na do mensagem, céu. né? Nossa, você é louco. E tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Não, aí ele vai. Durante todo o tempo que vocês faziam o que queriam, ignorando Deus, nem se preocupavam em pensar ou viver de modo correto, nem cogitavam fazer pelo menos alguma coisa certa. Esse sou eu. Mas isso era mesmo liberdade? Pergunta. O que ganharam com isso? Nada que possam se orgulhar até agora, não é? E aonde isso os levou? A um beco sem saída. Mas agora que encontraram a verdadeira liberdade, não precisam mais ouvir as exigências do pecado. Vocês descobriram o prazer de ouvir Deus falando com vocês. Que bela surpresa, né? Uma vida plena, restaurada, integrada no presente, com muito mais vida a caminho. Trabalhem para o pecado por toda a vida e o seu pagamento será morte. Mas o dom de Deus é vida real, eterna, proporcionada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu Muito Deus, louco, mano. É muito bom esse trecho, brother. Era esse que você queria. demais. Você falou assim: eu tá aqui, mas eu não vou falar dele agora. Talvez eu vou falar dele lá no Era um podcast. deles, quando eu falei É. que né, a graça de Deus ela faz isso. Ele termina falando do salário do pecado é a morte, Salário do mas o dom de Deus gratuito é a vida em Jesus. Mas ao invés disso, cara, ele fala do dom gratuito de Deus, né, do salário do pecado é a morte. Ele fala, trabalhem para o pecado e o seu pagamento será a morte. Muito Cara, você louco. vê como que praticamente todos os outros Peraí, pecados deixa estão eu- linkados na mentira, né? Mas deixa eu só fazer essa arredondada. Quando ele diz assim que o salário do pecado é a morte, e ele vem trabalhando a ideia de que você se torna escravo daquele a quem você serve. Se você serve, você recebe. Se você trabalha, você tem uma paga. A paga do pecado é morte, cara.
Por isso ele fala, trabalhem para o pecado e o salário será a morte. Por causa da ideia de que você se torna servo daquele quem você obedece. É muito louco. Muito essa... profundo. Que loucura, meu irmão. Louco. Bom, ficou muito claro na palavra, mas acho que é um tema importante para a gente abordar aqui. Que Deus envia ali um espírito, certo? Mentiroso. Eu tenho dúvida sobre isso aí. Até anotei aqui também, Cauê. Pode falar, fala Porque aí. Vamos... isso é uma- Eu mas achei- isso é uma visão. Eu achei que Isso- ficou muito claro, mas tudo bem, vamos mas lá. isso não foi uma visão do profeta? Foi uma Foi visão. uma visão do profeta. Então, a visão do profeta, eu posso entender que de fato foi o próprio Deus autorizando isso, ou eu posso entender que foi só uma visão? Porque eu não... Aí é que tá, ficou essa dúvida. Então, a gente está crendo que Micaías, que é esse profeta de Deus, é um verdadeiro profeta do Senhor, certo? Tanto que o que ele fala se cumpre. E ele, aliás, Era isso sai, que você ia falar? Desculpa. e ele sai falando assim, mano, se essa parada aí não se cumprir, então eu não sou profeta, né? E aí ele sai dizendo um verso que é um termo, um punch, assim, line do hebraico, que é ouvir, eu não sei como é que é no original, mas ele fala, ouçam todos vocês, ouvir, é uma coisa assim, escreve o que eu tô dizendo, né, tipo isso. E ele sai bancando a palavra dele, mano, é isso aí que vai acontecer. E de fato acontece, então a gente crê que esse profeta é verdadeiro. Se esse profeta é verdadeiro e ele está falando que ele teve essa visão e que ele viu os céus, essa reunião acontecendo, o Senhor no trono dele, o exército de anjos, eu quero crer que essa é uma visão real. Eu creio que essa visão de fato foi real e ele teve essa visão. Não, essa visão sim, mas que Deus envia o espírito mentiroso para 400, meu irmão. É, um espírito mentiroso que vai para a boca dos 400. e vai para a boca dos 400 profetas, isso mesmo. Uhum. E aí, basicamente, tem um contexto todo que você explicou ali, que eu achei incrível, que ele estava se cercando daquilo que ele queria ouvir. Uhum. E eu lembrei de uma frase que acho que contextualiza bem isso. Então, no contexto geral ali, o que Deus estava fazendo? Ele estava, beleza, é isso aí que você quer ouvir? Então, é isso que você, beleza. Então, você quer meio que ter profeta ao seu lado que vai falar o que você quer, mas eu vou te mostrar o que é o profeta verdadeiro. Que aí depois vem Micaías e denuncia com a verdade o que realmente aconteceria ali. Mas eu achei louco porque até achei aqui essa frase que eu lembrei. Paul Washer, que é um pregador brabo lá da gringa lá, ele fala, falsos profetas são o juízo de Deus para as pessoas que não querem Deus. Olha, tá vendo? Aquelas pessoas que o seguem não são as suas vítimas. É o juízo de Deus porque querem exatamente o que querem e não querem Deus. É exatamente isso, mano. Tipo, é isso aí que você quer ouvir? Então tá bom, que é também o que você leu em Romanos 1. Você vai ser entregue a isso aí mesmo, só que eu vou te mostrar a verdade. Isso. E a verdade vem. E aí você pode optar. Mas olha só, aquela ideia que eu falei, que é uma construção de Agostinho, que ele fala assim, a mente da pessoa em desordem é a própria punição dela. Você não precisa punir uma pessoa desajeitada. Ela mesmo vai se lascar, cara. Entendeu? Lá vai quebrar com... O Anderson Silva usa muito esse texto aí do Paul Washer, que ele fala, é o castigo de Deus pro falso crente, mano. O falso profeta. Mas como discernir? Se a gente entende que todo profeta tem que vir com uma coisa uma prova de confronto, tem que vir com a verdade. Como que a gente entende que um profeta pode ser usado, cara, talvez a palavra seja muito forte, mas pro mal, entende? Por que mal ou bem, isso é pro mal, cara. Como que um profeta de Deus é usado dessa forma ou é permitido que seja usado dessa forma? Então, essa é uma boa pergunta. como que Deus permite? Como que a gente vai discernir isso? Tendo na cabeça que todo profeta age para o bem, por exemplo. Vai discernir é entendeu? uma pergunta, né? Para discernir, na verdade. Por exemplo, o Kevin vem aqui, fala algo sobre a minha vida. Eu tenho que crer nele, mesmo não sendo aquilo que eu quero ouvir, por exemplo, mas eu tenho que crer que aquilo, sabe, é verdade. Ele não é um profeta. Ele é. Imagina lá, os 400 lá, você não falando a mesma coisa pra ele. Mas se ele vem Não aqui era e um, era profetiza... 2, 3, 4, eram 400 profetas, cara. Falando Então, pra Acabe que aquelas atitudes que ele estava tendo era correta pra ele ir pra guerra e tudo mais. Como que ele ia dizer um enviado no contra? Bom, essa pergunta é boa também, que eu também queria te fazer primeiro. Esses profetas, eles eram profetas de Yahvé
Ou eles eram profetas, sei lá, porque tinha um... Esse é um dos pontos. Tinha um sincretismo lá também, na época? Essa ficou na dúvida. Se esses profetas, por exemplo, porque a Bíblia também chama os profetas que foram derrotados lá no monte lá por Elias de profeta também, mas profetas de Baal, profetas de Astarote. E essa é a dúvida que eu fiquei no texto. Esses 400 profetas que estão ali profetizando para o rei, não diz de que linhagem eles eram, né? Não diz que linhagem que ele era, mas ele chama esses profetas de profetas do Senhor, dos profetas de Adonai. Você usou esse termo aí. Eu usei esse termo porque é o termo original. Né? Porém, Adonai pode ser um pouco abrangente. Pode ser abrangente, exatamente. Então a gente não sabia exatamente. Às vezes esses reis, eles juntavam para si pessoas que... Eu não sei de onde veio esses 400 profetas, sinceramente. Não tem nenhum registro antes deles se reunirem e tal, mas ele convoca esses 400. Agora, a primeira pergunta que o Rodolfo fez, como é que Deus permite, era mais ou menos isso? Sim. Na verdade, não é que Deus permite. Desde a queda de Satanás, ele é o pai da mentira e ele é um espírito bem persuasivo que desvirtua. Não é a palavra que eu dissemina. Também não. Desvia, vamos sei lá. Okay. Ele tenta te tirar do caminho certo. Ele é o espírito da mentira, cara. Então, desde o dia 1, ele vai tentar te desviar. Desde o dia 1 no jardim, era a mesma coisa que ele está fazendo. E esse é um espírito operante. E desde então, Deus permite que ele opera. Ele tem liberdade para operar. Ele não precisa de uma reunião específica para operar. Ele vai ter permissão de Deus ou não, porque tem pessoas que tem uma marca, que tem o selo de Deus, mas ele opera desde o princípio. A Bíblia fala que desde o princípio ele opera com mentira. Né? Depois eu vou achar esse verso aqui. Então ele já tem, cara, e é isso que ele faz. Né? Então esses espíritos que estavam ali dizendo eu posso enganar, era um espírito que queria a morte de Acabe. Isso é muito interessante, porque enquanto esses espíritos queriam a morte de Acabe, Deus queria a vida de Acabe. Deus estava lá insistindo em perdoar, cara, insistindo em dar um tempo extra, uma vida extra, né? Sei lá, um fôlego novo para o reino, para Acabe, mas o espírito maligno queria matar, queria acabar com ele. Então esse espírito vai, mas Deus traz um espírito, um profeta que traz a verdade. Então o tempo todo isso vai acontecer nas nossas vidas, cara. Esse é o espírito que eu li em João, que é o espírito do anticristo, que é operante e que nega a Deus e que tenta dissuadir a gente. Dissuadir, acho que era a palavra. Boa. E a segunda pergunta dele é como discernir, então? Então, como discernir? A gente falou um pouquinho sobre isso. Sim. Você pode ter literalmente uma sensibilidade espiritual na base do dom. O dom é algo que é dado pelo Espírito Santo, sem você merecer. Dom é algo irrevogável. Deus deu e não tira. Você falou isso um dia. Deus ele dá esse dom do discernimento. Paulo fala, se não me engano, em 1 Coríntios capítulo 12, sobre os dons. Um deles é o discernir espíritos. Mas ainda que você não esteja espiritualmente discernindo ou profeticamente discernindo, existem algumas formas práticas. E João fala, cara, se o cara não... Nesse caso do rei no Velho Testamento, não, mas hoje, se o cara não professa Jesus Cristo como ressurreto, Filho de Deus, para começar, ele já não opera em nome do Senhor. Aí você pode dizer, mas e profeta que vem e que fala em nome de Jesus e que sobe no altar e que já até acertou umas profecias aí, mas ele está falando de forma enganosa, por causa do evento, por causa que alguém está pagando bem para ele vir profetizar umas coisas bonitas. Como que você discerne? Cara, o meu conselho é guarda no coração e... Tipo Gamaliel, não? Tempo ao tempo. Não. A Bíblia fala que Maria guardava no coração. Tudo isso é muito revelador. Mas o que eu quero dizer? A Bíblia diz assim, que se um profeta liberar uma palavra e ela se cumprir, ele é de Deus. Se ela não se cumprir, não é de Deus.
Basicamente é isso. Mas seria mais ou menos isso. Mas não é isso que eu ia dizer exatamente. O que eu ia dizer é o seguinte: guarda no teu coração e processa para ver se essa palavra, ela... O que eu quero dizer, cara? Por que Deus ia preferir declarar palavras de bênção ao invés de declarar palavras de abençoar, prosperidade, seja um varão, um carro, uma casa? Por que Deus ia liberar essas palavras sem antes querer consertar a tua vida? Qual que é a prioridade de Deus? Te abençoar ou te fazer santo? Qual que é a prioridade de Deus? Te fazer filho ou te fazer rico? Exatamente. Então você começa a alinhar e falar assim... Não que sejam excludentes, né? Mas tipo numa linha de prioridade, né? Não que sejam excludentes. Então, cara, você começa a avaliar assim e falar assim, cara, minha vida toda arrebentada. É a mesma coisa que você chegar para a Valen e falar assim, filha, você vai se formar no colegial, você vai entrar numa linda faculdade, um dia a gente vai pôr um chapeuzinho na tua cabeça, vai abrir um diploma, você vai ser uma excelente profissional e você tem sonhos. Beleza. Aí ela não estuda, não vai na escola. Sim. E aí você... Mas não eram palavras proféticas? Pois é. Mas se você... Mas, da sua parte, né? Agora, se ela não vai na escola, não vai, você tem como declarar que ela vai ser tudo isso? Ou você primeiro fala, você precisa ir para a escola? Então, por que... Então, como é que Deus iria pegar um vagabundo e ia liberar palavras tão proféticas de bênção sem antes consertar? Então você começa a discernir um pouquinho na sua própria vida. Se você não for um lunático e falar assim, não, vou isso aí, vou ter carrão, vou casar e tal, mas tua vida está toda bagunçada. Bom, sério que você acredita nesse profeta? Tá bom. Uma forma de discernir também é na palavra. A palavra profética, ela precisa estar alinhada com a palavra. Ela precisa estar alinhada. Esse também é um outro ponto. Sim, mas o que me faz refletir justamente sobre isso, Claro. sobre a palavra que estava sendo lançada ali para Acabe, porque a Bíblia diz sobre Adonai, né? E você colocou uma outra visão que eu nunca tinha escutado sobre Adonai, que era uma coisa meio politeísta, vários deuses e tudo mais. Mas, assistindo The Chosen, olha a minha métrica de minha base, os sacerdotes ali daquela época chamavam Deus de Adonai, o próprio Adonai, como se fosse o Deus único. E aí hoje no culto, não... Não, Adonai não era o Deus único. Yavé era o Deus único. Yavé? Yavé. Que o significado de Adonai é Senhor, é isso? Senhor, ok. E Yavé... Então, mas tudo bem, mas colocando a Bíblia como profetas do Senhor, eu entendo que é profetas do Senhor Deus, né? Como que Acabe ia saber se aqueles 400 profetas que estavam massageando algo, o ego dele, ou falando para ele ir para a guerra, falando para ele lutar e tal, não era de Deus? Ele não tinha como discernir aquele naquele momento. É isso que eu quero pegar. Sabe o que é legal? Que eu lembrei aqui? Primeiro que Acabe tem todo um contexto, né? Também a gente não pode pegar esse texto aqui e falar, puxa, então Deus mandou um espírito. Calma, você tem que pegar toda a série e ver tudo o que está acontecendo ali. Já tinha vindo várias palavras proféticas sobre ele também, que é importante dizer. Só que Micaías, né, aquela hora que ele fala lá, até anotei aqui o verso, mas não, que ele fala assim, vai pra guerra e você vai vencer. Tipo, e tá entre aspas, né? Aí ele fala, não, fala a verdade pra mim. Por que ele ficou insistindo? 1 Reis 22, 23. Então, Micaías fala, ou seja, então você vê um contexto aí já que ele sabia a verdade. Então o que Deus está fazendo ali, revelando pra ele aquilo que ele mesmo já sabia, mostrando pra ele mesmo a parada. Não é que Deus tá com maluquice e contando mentira pra ele. É um lance profético e eu achei top que você falou, como que você denuncia isso? Eu lembro uma vez que eu vi isso também de Elias. Como que você denuncia, por exemplo, um altar falso? Levantando um verdadeiro do lado. Exatamente. Foi o que Elias fez lá no Monte Carmelo. Vai lá, os profetas tal, não sei o que ele fez. Só o Senhor é Deus. Então vamos ver quem que é Deus. Ele foi, levantou um altar do lado. Pronto, o fogo desceu, denunciou o falso ali. Deus fez a mesma coisa nessa passagem aí. Ele levantou Micaías para ir lá e falar a verdade, entendeu? Sim, E claro. automaticamente denunciou ali todo. Deuteronômio 18, 22, ele fala assim, olha que interessante. Deixa eu abrir aqui o paralelo. Eu tô lento na minha Bíblia hoje aqui, hein? Deuteronômio 18, 22 diz assim. Aí, tá vendo? Depois fica aí acelerando os caras do Data Show.
Mas talvez vocês perguntem a si mesmo, quer um verso mais claro do que esse? Vamos lá. Bom, se quiser mais claro, eu mando trazer uma lousa aqui. Ele diz assim, ó. Mas talvez vocês perguntem a si mesmo, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Ora, se o profeta proclamar em nome do Senhor e não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Pronto. Aquele profeta falou com presunção, mas não tenham medo dele. Olha que louco. É isso. Nossa, que bom. Caramba, né? Se você parar pra pensar, é um raciocínio lógico e simples, né, cara? Basta saber qual é a autoridade desse... Cara, eu aprendi quando eu era lá na célula, a primeira célula que eu fui, com a Bruninha, que é pastora do Pimentas hoje. Profeta. Uma coisa que ela me ensinou lá atrás e faz muito sentido. Deus levanta um profeta, muitas vezes, quando vem uma palavra para você, é para confirmar algo que ele já falou no teu coração. Não necessariamente vai ser sempre assim, mas esse é um bom termômetro também. Por exemplo, se alguém chegar para você e profetizar que, cara, você vai pro Zimbábue o ano que vem, faz sentido para você isso? Não. Então, tipo, Deus não é Deus de confusão. Ele não vai trazer uma palavra sobre a tua vida que não tem nada... Não que não tenha nada a ver também, porque se é uma palavra de conversão, pode até ser. Mas você tá entendendo o que eu quis dizer, né? Claro. Você vai falar no teu coração alguma... Já aconteceu isso com você? Você tá com uma parada no coração e aí vem alguém e confirma aquilo, vem uma palavra, fala, mano, eu tava pensando nisso. Deus já tava falando, ele levanta ali um profeta para confirmar. Isso eu também acho que é um bom termômetro também. Claro. Pra medir. Não vai ser uma maluquice muito... Cara, posso ler um trecho muito maluco aqui, cara? Lembra quando eles estavam no pé do monte, eles não quiseram subir? Sobe lá, mano, você ouve as paradas aí e tal. Agora eles estão lá, Deuteronômio é as últimas palavras de Moisés, basicamente, antes dele ser levado e tal. E aí ele diz assim, olha que louco, NVI, as nações que vocês vão expulsar, a terra prometida, eles dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Os caras piram quando você ficar falando de magia, teu parente que morreu veio para te dizer oi. Eles gostam dessas revelação. Sobrenatural. O povo ama o sobrenatural. Eles dão ouvido aos que praticam magia e adivinhação, mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará no meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Ele já estava dizendo, vai vir uns profetas aí. Pois foi isso que vocês mesmos pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia que se reuniram, quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor nosso Deus, nem ver seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse, eles têm razão, levantarei do meio deles, dos seus próprios irmãos, um profeta como você, porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhes pedirei conta. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. E talvez vocês se perguntem a si mesmo, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer e se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenho medo dele. É nesse contexto que ele fala isso. Bem louco. Muito top, velho. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, pastor, sobre a ida de Acabe para a guerra, para essa guerra onde ele levou uma flechada. Ele estava com roupa de guerreiro, ele estava com roupa de guerra, ele não estava ali com as vestes de um rei. Isso é uma demonstração de covardia ou de humildade? De manipulação, na verdade. De manipulação. De uma estratégia bem terrena, humana, de querer enganar e falar assim, tá bom, você está falando que eu vou morrer? Esse é um posicionamento de orgulho. Porque no fundo, quem rejeita uma verdade é orgulhoso. E ele fala assim, eu vou pra guerra, cara. Eu vou pra guerra e do meu jeito aqui vocês vão ver que eu não vou morrer. Porque, né, ele resolve pagar o preço de encarar a verdade. E ele tenta vestir uma roupa de soldado convencional para que ele não fosse perseguido como rei. Porque Micaías tinha falado para ele, então Olha tá só. bom. Então se o que eu tô falando não vai acontecer, você vai voltar são e salvo aqui e tá tudo certo. Mas se eu estiver falando a verdade, você não vai voltar.
Então, A ele, flecha acertou no lugar. ele já estratégia. sabia. Por que ele meteu esse louco aí? De falar, então vamos fazer o seguinte, né? Vamos pra guerra, mas eu não vou como rei, não. Hoje eu vou com soldado. Covarde. Ele, É covarde. Covarde. Sei lá. Covarde. Agora, olha que louco. É. Micaías não fala como ele morreria. Às vezes fala o tipo de morte, mas Mas falar do sangue. fala do sangue. E o sangue ficou escorrendo lá o dia inteiro no carro dele e tal. Exatamente. Depois da flechada. Mas, cara, numa flecha aleatória, cara, do Neida, ela vem. E fura lá o Rio de Janeiro sabe o que é isso. eu tava pensando nisso na hora da palavra. Ver uma bala perdida. Exato. No Rio de Janeiro não tem mais isso. Meu Deus. Bala tem. perdida? Isso é O história. quê? Não, agora elas estão vindo com o CEP. Olha Agora. lá, essas coisas, a piada dele aí. Vai, solta ela aí. Piada. É uma Solta, coisa né? que entra por um ouvido e sai pelo Qual outro. que é? Tá bom, vai, pronto, tá bom. Ai, povo nós do Rio, estamos dando tá assistindo o povo risadinha. do Rio, mas a gente te ama, viu, povo do Rio, povo de Deus lá, em nome de Jesus. É, não, lá nas comunas. Vamos, outra coisa que Não, eu não, marquei, tem outra coisa que eu marquei aqui, Fala aí, manda. Manda braba. sobre, você falou, mas às vezes, Peraí, eu quero que você manda braba. Você tá muito manteigão hoje. eu também mandei, Não, eu vou mandar Pô, uma eu mandei braba uma, aqui, eu se mandei você não uma falar. braba Fala aí. aqui, velho, eu Fala. mandei uma braba do Espírito aí, eu mandei uma braba do Adonai também. Foi. Ó, que isso. Eu tô falando, por exemplo, do filho, né? Você falou, deixa eu pegar aqui, se o filho agir bem, Deus poupa, né, essa geração do filho e deixa tudo mais. Mas quando não poupa, o que a gente pode entender como maldição hereditária quando vem de família, assim, e os pecados do filho no contexto que você trouxe? Essa é uma andadinha de lado nesse sentido, mas assim, basicamente a maldição hereditária, ela é baseada em hábitos e costumes que são herdados, cara. Uma rota Entendi. que a família entrou e que agora os filhos vão continuar. Se houver arrependimento, o filho não vai viver, cara. Se ele tiver... Tem história de pai que é ruim e o filho, mano, voou. E o filho vai bem, porque ele tem uma conduta reta diante do Senhor. Então, quando ele fala assim, seus filhos... Às vezes nem é o filho da primeira geração, é a consequência do pecado que ficou ali. Mas você tinha falado uma coisa antes também. Qual? Não lembro. Bom, não lembro, mas uma coisa que eu ia lançar aqui, que é muito louco. Quando acaba, se foi humilde e tal, a gente já tinha falado disso. Já tinha, mas uma coisa que eu ia falar quando Saul estava mal, o texto diz assim: então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado da parte de Deus te atormenta. Manda, pois, que teus servos que estão na tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Então ele fala assim: caramba, um espírito enviado da parte de Deus te atormenta. Cara, é sério, Deus enviou? É a mesma parada. Será que Deus enviou esse espírito que atormenta? O que acontece é que um verso anterior diz assim, olha só, estou lendo na ordem. Tomou Samuel o chifre, ungiu Davi em meio aos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Verso seguinte: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Olha que louco. O que eu quero dizer é o seguinte: aonde não tem o Espírito de Deus, vamos chamar de Espírito da verdade, o Espírito da mentira encontra espaço. Depois que o Espírito saiu de Saul, o Espírito que o atormentava tomou posse dele. Que tem total conexão com o que a gente falou semana passada, do selo. O penhor do Senhor, que é o Espírito Santo. Exatamente. Caramba. Exatamente. De uma forma diferente, mas exatamente isso. O que a gente tem que partir também do princípio é que, sim, o Espírito da verdade nunca se afasta da gente. É a gente que se afasta dele, dando espaço para o Espírito da mentira permanecer ou se fazer presente, não é isso? Cara, eu acho que ele vai te cegando de alguma forma. O Espírito da verdade sempre vai estar à disposição, vamos assim dizer, né? Eu acho que está sempre à disposição. Sim. Uma questão mais de... Eu tava brisando também. Moisés é levantado para libertar o povo e Deus fala para ele: você vai lá, vai confrontar o faraó Faraó. e eu vou endurecer o coração dele para ele não te obedecer. Mas peraí, Deus, você tá mandando eu ir lá confrontar o cara e você mesmo vai fazer o cara não me obedecer? É isso aí.
para que eles vejam que eu sou o Senhor. E aí vem as 10 pragas. As pragas, né? Então até, cara, é a soberania de Deus mesmo, mas isso que é muito legal, que eu achei top. Que sempre tem um propósito. Não é porque Deus, ele é, tipo, vaidoso e fala, vou mostrar ali que eu que mando e que eu domino. Não é isso. Sempre tem um propósito, né? A soberania de Deus é sempre para revelar algo. Isso foi muito, muito top também. Eu achei legal também que você falou quando aparece Josafá num rolê, que tem que aparecer um crente, né? Tem 400 caras lá profetizando, os 400 falam a mesma coisa, e fala, peraí, tem alguma coisa estranha aí. Tem alguma coisa estranha. Não tem mais nenhum profeta. Tem um aí, mas ele só profetiza que eu não quero ouvir. Posso falar uma parada que eu lembrei? Anota aí. Você lembra de um filme Guerra Z? Guerra Mundial... Lord Brad Pitt? Guerra Mundial Z, sim. Top. Muito louco. Você lembra que o bicho tá pegando e Israel e Jerusalém é uma das cidades murada. Que foram invadidas, porque é murada. E aí o cara vai lá e ele fala, como é que vocês fizeram isso? Uhum. E aí ele conta uma história, eu não sei se é mais ou menos isso, depois a gente pode conferir, mas ele fala assim, um cara que pega ele lá, que é um tizão, ele fala assim, a gente tem um board aqui e eu sou o cara que se todo mundo concordar, eu tenho que ser do contra. E eu tenho que argumentar os pontos contra. Você lembra desse? Cara, sério, 400 caras, nenhum é contra, mano? Tá todo mundo em unanimidade. Em unanimidade. É no mínimo de se estranhar, né? Paizão, você começou a andar. Eu vou fazer um corte disso e vou colocar no meu Instagram. Já vou providenciar, talvez para eu terminar a live, para saber o momento exato do que você falou. Você falou assim, até quando devemos confrontar? Até quando e até que ponto devemos falar a verdade? Até que ponto devemos chegar? Porque as pessoas sempre estão com um negócio tipo de... já esperando que a gente fale alguma coisa, dando afirmação naquela conduta, ou dando afirmação para aquelas palavras, ou dando afirmação para aquilo que aquela pessoa está fazendo. E aí a gente vem com uma palavra de confronto, porque muita gente não aceita. Aí você ficou perguntando até que ponto, até que ponto. E eu fiquei pensando... Porque todas as vezes que a gente confronta alguém, e isso nós já falamos aqui, inclusive você me ensinou uma coisa muito interessante, porque quem não aceita o confronto gera um conflito, vale a pena até que ponto de verdade, assim, sabe? Porque Acabe pagou com a morte dele, né? Ele não quis o confronto, ele só quis que o seu ego permanecesse sendo massageado. E quando ele teve o confronto de um verdadeiro homem enviado por Deus ali, para falar a verdade para ele, foi orgulhoso e pagou com a morte. E trazendo para os dias de hoje, muitas vezes quando a gente confronta alguém sobre um namoro, sobre o casamento muito cedo, sobre proposta de trabalho, sobre conduta de não sei o quê, as pessoas preferem pagar, sabe, quebrar a cara, pagar para ver, né? Pagar para ver, sabe? E aí a gente fica pensando, mano, não vale a pena mais ficar falando com aquela pessoa. Então beleza, você acabou de falar, você quer pagar para ver? Tá bom, a tua punição vai ser o teu próprio caminho. E aí a pessoa bate um pouco a cabeça. Mas você falou uma coisa interessante aí que eu acho que é muito legal. Obrigado. A gente discorrer. Porque eu não li, eu acho que eu sequer li esse versículo, mas quando Elias vai falar com Acabe, porque ele tomou posse da vinha de Nabote, ele encontra ele fala assim, quer ver? Isso está no 21, aliás, né? Porque ele está lá, ele fala assim, ele começa assim, aqui, ó. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo, dispõe-te, desce para encontrar Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria, e fala para ele que você tomou a herança do cara, que no lugar onde os cães lamberam o sangue da bote, vão lá e tal. Aí ele encontra, o verso 20 diz assim, perguntou Acabe a Elias, deixa eu pôr na versão NVI, que é essa versão, Acabe disse a Elias, então você me encontrou, meu inimigo. Eu o encontrei, respondeu ele, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Cara, sabe como Acabe enxergava Elias? Inimigo. Porque normalmente quando você recebe um confronto, imediatamente aquela pessoa te vê como oposto, como algoz.
Como inimigo. Como inimigo. Como um cara chato, vamos colocar assim. Vamos dizer, a palavra talvez não seja nem um cara chato e nem inimigo, mas você não quer o meu bem? Você não tá feliz porque eu tô feliz? Inconveniente, né? Não, imagina que você vai e confronta uma pessoa querida, Sim. que ela tá vivendo um negócio, mas não engano. E ela fala assim, mas você não tá feliz com a minha conquista? Você não vibra com a minha conquista? Mas, entendeu? Isso. Esses dias uma querida, ela, depois de pouco tempo com uma pessoa, ela falou, vou casar. Ah, é? Quando? Daqui 2 meses. Ah, você não acha que é rápido? Ah, aí ela falou, eu achei que você ia estar feliz com a minha conquista. Então. Eu falei, então. Eu sou desses. Então a pessoa te vê como alguém que é oposto, que não é o inimigo. Tá fazendo uma oposição aquilo ali, Tá né? fazendo uma oposição. E ela vai se colocar desse jeito. O que traz uma outra parada que é interessante da gente falar também. Quando você confronta alguém, essa pessoa, ela se vê numa posição de se sentir ofendida pelo seu confronto. Por quê? Porque essa é uma ferramenta que ela usa para te fechar e te calar. Imediatamente. Né? Então ela fala assim, você me ofendeu com o que você falou. Aí você fala, opa, não posso mais entrar nesse campo aí. A pessoa pôs uma barreira ali. Uma barreira aqui. Se a pessoa é sensata, ela não concorda de pronto, mas ela é sensata, ela vai falar, tá bom, eu vou considerar o que você me falou, tá bom, vou orar a respeito, ok. Mas ela não pôs uma barreira. Mas se ela fala assim, você está me ofendendo com isso, pum, acabou. Você perdeu o acesso a ela. Né? Então, por exemplo, Micaías perdeu o acesso. Jeremias perdeu o acesso. Eles eram profetas que os reis não queriam ouvi-los a ponto de falar, prende ele, cara, não quero nem ouvir essa voz. Né? Você fechou. Qual é o ponto onde você tem que ir para que uma pessoa não se feche? E essa é uma coisa boa, porque eu falei uma hora no culto, não sei se você estava. Eu falei, cara, a gente... Eu peguei o culto inteiro. É? Eu cheguei no culto inteiro. Você sentou no chão 1 hora ou não? Não, eu fiquei em pé e sentei do lado da tancinha ali. Bom, bem na frente. Porque eu falei assim, o mundo tá chato. Qualquer coisa que você fale é lacração, cancelamento e Tava tal. em pé essa hora que você Tava falou. em pé. Tava em pé. Não, você tá nessa berlinda aí todo dia, né? Quem é da comunicação lá tá exatamente. Não, eu tô falando de amizade, cara. Retrato de amizade. Porque assim, com 41, a gente vai andando. Não, mas na tá vida. falando na geral hoje, sociedade Na mesmo. Em geral, sociedade mesmo. Sim. Cara, você postar uma Eu coisa... tô com o Shandon Ben agora. Você sabe o que é isso? Esse Shandon Ben? Cara, tudo que eu posso agora estão limitando o meu alcance. Acabou. O Ministério Público agora me citou lá na ação contra a Jovem Pan. Bom pra mim, pro meu canal no YouTube, porque, né, a Jovem Pan saiu em minha defesa, mas eu não tô entregando nada no YouTube. Eles estão trabalhando agora para tentar tirar isso daí. Pra mim, pro meu crescimento pessoal, vai ser ótimo isso, porque agora tá lá. Essa é uma matéria essa semana lá. Jornalista da Jovem Pan é citado no STF, minha foto, não sei o quê. Mas é muito ruim você ser calado, porque você não pode mais falar nada, sabe? Daqui a pouco vai existir a polícia do pensamento. Então é tipo, caramba, cara, que loucura. Então, por que eu tô falando isso? Porque agora, cara, se você... Esses dias, cara, meu pai falou uma frase super conhecida, super... Carro. Não é nada de carro. O Rodolfo não vai arrumar aquele carro As dele? borrachas do carro. As borrachas do carro do Rodolfo. Não, ele falou uma frase, eu falei, pai, isso daí que você tá falando hoje, isso daí, você vai preso por racismo. E não tem nada a ver, mas entendeu? É a mesma coisa que você falar assim, cara, a situação ficou preta. Acabou. Foi mais ou menos nessa linha, assim. Que ele falou, pô, a situação ficou preta. Eu falei, pai, não pode mais falar isso, sabia? Pô, como não? Eu falei, se alguém ouve aí, quer te encrencar, porque é isso aí, entendeu? As pessoas se sentem no direito que se ofender, né? Se sentem no direito de se ofender, cara. Mas aí, Jesus vem e fala assim, ó, bem-aventurado aquele que não se ofende pelo que ouve, né? Porque você pode até se dar o direito de ficar ofendido com Deus. Mas por que Deus fez isso comigo? Então, esse Deus não é Deus. Porque se fosse Deus, ele... E você cria um argumento para ficar fechado com Deus. E pau, você lacra aquela porta, cara, como se fosse uma
um bicho numa concha que você se fecha e pronto, você fechou o Acabou, acesso. né? Então, por isso eu queria comentar uma coisa que eu achei interessante. Eu não sei se eu falei muito isso no culto. Qual que é a medida de verdade que você tem que entregar? Porque muitas pessoas não estão preparadas para a verdade. E aí, cara, Micaías falou uma coisa interessante. Ele falou assim, juro em nome do Senhor, que eu vou falar o que ele me mandar falar. E às vezes, o que Deus te manda falar, não é assim, ó, pau! Na cara, assim. O que ele te manda falar é na linha de Natan. Escuta, vem cá. Deixa eu te contar uma história. Jeitos e jeitos. Uma estratégia, né? É uma estratégia. Então, cara, você tem que estar atento ao que Deus quer que você fale. E como você fala também. Como você fala também. Exatamente. Exatamente. Com amor e tal. Hoje eu mandei uma mensagem para uma menina, para uma moça, e falei assim, eu me senti muito incomodado anteontem, e Deus me trouxe a memória e eu orei por você. Tá tudo bem? Só mandei isso. Me contou umas coisas que ela tinha feito. Tava rolando. Que tava rolando. E aí eu falei, ela me contou e eu falei assim, olha, isso é ruim, isso não é bom. Eu não posso me eximir da verdade, eu preciso te falar, esse é um caminho ruim que você está indo. Que Deus fala no teu coração, tal, eu te amo. Fica com Jesus, beijo. Tal. Aí, cara, ela respondeu e falou assim, você sente que tem amor, você sente que é pro bem, você sente que você não tá falando porque você quer jogar areia no motor dela ou jogar água no... Claro. Entendeu? Você fala porque você sabe que você quer o bem, né? É uma preocupação, né? É uma preocupação. Então tem jeito de falar, cara. Tem formas de falar, de colocar e tal. Porque nem todo mundo está preparado para receber todas as verdades que às vezes a pessoa já sabe. Tem gente também que mesmo você falando com o seu jeitinho delicado, com estratégia, não quer te ouvir, vai se ofender da mesma forma. E é por isso que eu li no fim aquele verso que fala assim, ele fala assim, eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve, porque eles não conseguem reconhecer. Então, quando você vem com uma verdade e fala assim, irmão, deixa eu te falar, esse caminho aí e tal, cala a boca, cara. É que você não conhece o princípio espiritual por trás disso que você está fazendo. Não quero nem saber. E aí você não tem como, né? Tem como E acessar. aí, como que age com uma pessoa dessa? Você descreveu o que aconteceu comigo no último final de semana em Belo Horizonte. Você vai em doses homeopáticas e vai trabalhando. Então, é isso que eu tenho que trabalhar, porque eu não consigo. Eu travo e eu já não quero mais ter a pessoa do lado, sabia? É verdade, mano. Não é assim. Não é assim. Na verdade... A pessoa tá andando comigo faz Não é 3 assim, anos. Rodolfo. E aí ela veio falar pra mim que, eu vou te dar uma notícia aqui que eu acho que você vai gostar. Eu falei, o que você vai gostar? Não, eu acredito em Deus, mas não acredito na Bíblia. Eu falei, oxe... Então, olha só, aquilo que você tinha perguntado, lembrei, que eu tinha te perguntado antes que ficou no ar e a gente não chegou. Certo. Quando você tinha falado de Adonai. Adonai, Era isso. Quando eles vão e falam em nome de Adonai, que é uma forma generalizada de falar Deus, é algo que se apresenta como de Deus, mas no fundo não é. Entendeu? Então, quando uma pessoa fala assim, eu creio em Deus, então tá limpo. Outra coisa é falar, eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. Tá no céu, um dia vai voltar. É outra parada. Cara. Então, crer em Deus, cara, até demônio que vai pro inferno crê. Beleza, lógico. Sem novidades. Agora, então você se passa por algo que é de Deus, não, eu tenho minha fé. Tá bom, mas onde ela tá mesmo? Não, eu tenho o meu jeito de caminhar com Deus. Exatamente. Não tem um jeito, o teu jeito. Tem Jesus e acabou, né? E geralmente quem fala isso da Bíblia nunca abriu e leu. Mas eu não concordo com algumas coisas que tá na Bíblia. Tá, mas você já leu a Bíblia? Não, então, o que você não concorda? Aí, a maioria... O que você não concorda? Me fala, o que você não concorda que tá lá? Eu adoro conversar com esses, mano. Então, eu tava com paciência, mas que já não é de hoje, você entendeu? Então mas essa pessoa em específica, o que ela quer fazer? Ela quer justificar o modo de vida dela, você entendeu?
Então ela não quer um conflito de ser toda hora. Mano, esses bagulho não é de Deus. Você tá traindo a sua namorada, velho. Pra que você fez isso? Um exemplo, ele terminou com a namorada, eu vou falar aqui porque não vou falar o nome. Ele terminou com a namorada em dezembro. Peraí. Fala o nome da pessoa. O nome dele é. O cagueta do caramba. Sem vergonha. Na mesa de São Márcio Ávila. Ele terminou num carnaval com a menina. Saiu com 5 mulheres, sabe? E depois ele voltou com a menina. A menina tá com 32 anos de idade. Como que é o nome da menina? O nome da menina é... Vocês estão numa maior resenha, né, mano? Aí, a menina tinha um sonho de casar e ter filho. E a menina tem condição, velho. E aí ele não queria, porque eu não quero casar, não quero ter filho agora, quero curtir minha vibe e tal, não sei o quê. Meu, ele conseguiu colocar na cabeça da menina, velho. Terminou com a menina, saiu com as minas que ele queria sair, voltou com a menina abriu mão do sonho de casar e de ter filho pra ficar com o cara. Velho, e eu falando pro cara, falei, mano, tô tentando discipular, mas chegou uma hora que não tá dando mais, velho. Então, mas daí... Tá difícil, paizão, tá difícil. Não, daí sabe o que você fala? Tá bom, toca o teu caminho. O dia que você descobrir que não dá certo, que não deu certo, que você bater a cabeça no muro aí, cara, volta aí, a gente conversa, vamos tentar alinhar. E aí a pessoa tá, mano, entregue ao próprio destino que ela escolheu, entendeu? E isso, essa pessoa não precisa de punição. A vida dela vai tratar de punir ela, entendeu? Era mais ou menos isso. E eu não queria que isso acontecesse, você entendeu? Porque é uma pessoa que eu gosto, queria que, evolui, mano. Vamos pra cima, dá valor nessas coisas. Porque eu já fui, cara, dessa forma, você entendeu? Eu sei que o salário, meu amigo, o salário disso daí vai te doer muito. Você não precisa passar por essa dor, vai por mim. Não precisa doer desse jeito. Não, aqui não, eu acredito em Deus agora, mas não acredito na Bíblia. Eu falei, então tá bom. Quiser ser tolo, então vai ter que ser forte. Vai nessa, exatamente. Isso aí. Mas é o Espírito Santo também, né? Tem que deixar ele fazer. Bom, nós não falamos de um assunto aqui que eu acho que a galera ficou meio uau e tal, que é o lance dos anjos lá. Quer falar alguma coisa, não? Podemos. Nós já estamos avançados aqui, mas podemos. Os anjos, cara, minha memória. Eu não acho que é um negócio... Eu acho que é muito interessante você considerar a ideia de que no trono de Deus se apresentam os anjos caídos das trevas e os anjos da luz. A destra e a esquerda, você estava falando isso. Essa destra, a direita e a esquerda aí que eu falei, é uma sugestão de que tinham anjos caídos e anjos, né, do Senhor ali reunidos. Eu fiquei pensando lá comigo, mano, imagina os caras assim se olhando. Cada um de um lado. Esse vacilão aí, esses caras estão vindo aqui. Os caras, pensou, mano. E os caras, mano, sangue nos olhos, cara, passar uma treta, fechar o tempo ali, mano. Velho. Miguel já pronto, já com o peito aberto. Já na frente, assim. Indo pra cima, né? Eu, quando eu era criança, um dos bullying que fazia, do tipo de bullying que existia, para as crianças que eram da igreja e para as crianças que não eram, porque, por exemplo, eu sou canhoto, né? De pé e mão, mano. Aí tinha um menino lá na minha escola que ficava falando, você não é de Deus, não. Você não é de Deus, canhoto não é de Deus. Eu falei, mano, como assim canhoto não é de Deus, mano? Olha as ideias. Então, eu sinto que muitas vezes a gente é difícil conceber isso, mas que, eles são seres espirituais que estão lá e Jó mostra para nós esse tipo de audiência que acontece na presença do Senhor, para que ele libere as permissões dele. Esse encontro dos anjos ali que Jó relata, por exemplo, isso seria tipo o segundo céu? Que pergunta. Porque no terceiro céu basicamente é onde é o trono, né? Isso. É uma pergunta difícil, porque teoricamente se fala em terceiro céu. Primeiro céu, céu natural. Segundo céu, céu espiritual. Terceiro céu, um céu do trono de Deus, um céu da... sei lá. E Paulo fala que foi levado para lá, né? Então, mas aí nesse encontro dos anjos, ou Deus desceu pro segundo céu ali para dar um rolê, ou eles subiram lá em cima. Exatamente. Eu não sei exatamente em que plano que se deu. Agora... Mas eu gostei de uma coisa que você falou. Você falou assim, nós somos a maioria, porque um terço só desceu, né? Se só um terço desceu, essa guerra espiritual que é travada e essa guerra que nós não enxergamos, mas nós sabemos que existe... Tá sendo vencida. 2-1. 2-1. Ela é ela é fato, né, cara? É tão, pra mim, fácil de ser nisso.
Não, pra mim também. Mas enfim, eu acho que... É que a história do anjo é muito maluca, né? Se a gente ficar parando aqui pra pensar, a gente crê, mas, porra, que isso? Mas por isso que a gente tava falando, cara. A passagem de Apocalipse 9 é muito braba, pesada mesmo, cara. Que Deus tem anjo específico para dia, hora, mês, data, cara, estação. Posso te fazer uma pergunta sobre o Apocalipse? Porque em 5 anos de igreja aqui, eu vi pouco você pregar sobre o Apocalipse. Sim. Por quê? Você quer saber? Sim, quero. Porque para mim é melhor do que falar do futuro, é melhor consertar o presente, entendeu? A não ser que a gente use o Apocalipse como um artifício de ameaça. Aí, cara, o inferno, vocês querem queimar mesmo. Vocês, entendeu? Não é uma parada mais vocês, é outra, então, outra que fita. não é. Então, essas coisas estão todas determinadas. Eu acho que é legal o Apocalipse. Ele tem muitas coisas legais que ensinam a gente e tal. Mas eu gosto, tá? Mas eu acho que tem coisas mais importantes para ensinar do que você ficar desmistificando, decifrando os simbolismos do Apocalipse. O Apocalipse tem muito, mas muito simbolismo. Quando a gente fala de chifres, por exemplo, que conotam poder dos lideranças, e todos aqueles simbolismos que tem, ele é complexo. Eu prefiro, por exemplo, olhar para os ensinos de Jesus que alinham a nossa vida aqui, hoje e agora, entendeu? Mas não que a gente descarte, ele é muito, muito poderoso. E muita do Apocalipse é interpretativo. Tem pessoas que têm uma visão, outra visão do que significa, do que representa e tal. Aquela mensagem do Kevin, desfaça as suas malas do arrebatamento, que ele fala basicamente isso. Eu achei muito interessante também. Eu gosto mais dessa linha também. Eu acho interessante escatologia, fim dos tempos e tal, mas não é uma parada também que eu gosto de ficar pondo muita energia, porque cara, já vai acontecer, tá escrito, isso aí já vai e tal. Agora se é no meio, no fim, se é depois... O Vina tava nessa pegada da escatologia, né, no global, né? Eu acho que eu sou mais dessa linha que o Marcinho falou mesmo, de tipo, mano, tem tanta coisa da palavra que a gente precisa aplicar agora, que tá ao nosso alcance. E te prepara pro Apocalipse, se você já para pensar. Isso já vai acontecer, mano, mas e o que eu tenho que fazer aqui agora, né? Tem muita coisa da palavra que eu preciso aplicar ainda. Então, é o que o presente que é pregado aqui, por exemplo, na palavra, consequentemente vai te preparar pro Apocalipse. Não é? Cara, você quer pregar, por exemplo, sobre isso? Olha que linguagem, cara. Eu querer pregar? Não, assim, no geral. Cara, caiu uma estrela, o quinto anjo tocou, caiu uma estrela. Essa estrela tinha a chave do poço do abismo. Ele abre o abismo. O que aconteceu quando ele abriu um abismo? Subiu uma fumaça gigantesca, como de uma fornalha. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como de escorpiões da terra, para ferroar. Então você imagina o abismo abrindo, a fumaça, no meio da fumaça, gafanhotos saindo pelo buraco. Eles receberam Como é que é o sonzinho do gafanhoto? Eles receberam ordens, cara. Agora, olha só, naqueles dias o homem procurou. Os gafanhotos, presta atenção, mentaliza isso. Claro. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a sua cabeça como coroas de ouro e o rosto deles parecia um rosto humano. O cabelo deles era como cabelo de mulher e os dentes de leão. Olha as criaturas que saem no meio da fumaça aqui quando abre o abismo. Abismo, velho, meu Deus. Cada negócio desse tem um significado. Eles tinham couraças como couraças de ferro e o som das suas asas era como um barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Meu Deus. Meu Deus. Pensa, cara, sério, quer pregar sobre isso, entendeu? Então uma loucura, enfim, né, loucura. Cara? Agora, os 3 primeiros capítulos são muito bons, né, cara? As cartas do Apocalipse, né? Top. Eu tentei buscar aqui, mas nada é tão impressionante quanto o Apocalipse, assim, porque eu tava falando o sonho de Daniel, por exemplo, da estátua também. Se a gente parar pra pensar e mentalizar a estátua também, é uma loucura, né, velho? Tem vários, né? Então. Lance profético aí. Sonhos e visões. Sonhos e visões. É isso aí. Que loucura. É isso aí. Que total. E aí, gente, mais alguma coisa? Bom, nós vamos seguir aí na história. O ministério de Elias está bombando.
E aí a gente começa a perceber que o ministério profético ele se dá em meio a caos, em meio a bagunça, em meio, né? Os profetas eles se levantam em meio à desordem. Vai Porque... seguir a série? Vai seguir porque Gesa não morreu ainda. Então, nós queremos ver ela morta. Queremos ver, exatamente. Ela morta. Interessante porque na semana passada a gente denunciou muito ela, mas a unção para destruir, para derrubar Jezabel e matar Jezabel, ela vai aparecer no decorrer da história. A gente Acabe e morre. E agora como é que fica? Dá um spoiler aí, por favor, do próximo culto. Normalmente, um rei mau procede um outro rei mau, porque você deixa um legado, é difícil reverter. Assim como é difícil para você reverter algumas maldições hereditárias na tua família, e agora você está em Jesus e você tem que reverter um monte de coisa. Só que, cara, não é você, porque você está salvo, mas é aquilo que teu pai deixou para trás de estrago na tua vida, nos irmãos, a tua tia, o teu avô e todo mundo. É um sistema que agora governa uma família, às vezes. Pensa isso num reino. Então agora entra um outro rei, esqueci o nome dele, acho que é Acasias, e esse rei mano, aí quem que só faz as paradas ruins, quem que Deus levanta para falar com ele? Quem? Elias, porque sempre tem um profeta para ir e falar e denunciar aquilo que precisa ser falado. O Elias, vou te falar, foi brabo de verdade. Brabo. Né? E aí, para finalizar, você falou que sempre que o espírito do engano vai sempre acompanhado do espírito da verdade também. Alguma coisa nesse sentido. Uhum. Tipo joio e trigo? Cara, você já percebeu que aonde há trevas... É ausência de luz. Ausência de luz. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, aonde... Vou refazer essa fala. Tirou o microfone do Cauê. Por quê? Porque ele olhou aí pra uma cara pra você que você não viu. Você tava assim, você tava no auge assim, do seu pensamento. Não. Ele deu uma risadinha de lado, você ficou aqui conjecturando, né? Não, você percebeu que as trevas, enquanto você buscava a palavra, o Cauê... É a ausência da luz. Não é isso que eu ia falar. Eu ia falar que as trevas, a sombra, vamos assim dizer, a sombra, ela nada mais faz do que evidenciar que tem uma luz em algum lugar. Perfeito. Aí ficou forte, hein? O que eu quero dizer é que se para você for apresentado um caminho desse, vai ser apresentado um caminho, assim, uma opção de caminho de luz. Deus nunca vai deixar de ser uma opção. Ele sempre é uma opção. E a única forma de você de vencilhar de trevas e morte e de mentira é você cobrindo isso com a verdade, substituindo isso com a verdade, cara. Então, essa para nós é o absoluto, porque a verdade de Jesus ela é absoluta. É forte, mas é muito louco, cara. É isso. Dorme com esse barulho aí. Eu ia falar uma parada aqui, mas é muito complexa. Não. Fala aí, que eu não vou conseguir dormir, você não vai fazer isso. Não, eu ia falar assim, cara. A verdade sobre algo é o que determina a verdade sobre qualquer coisa. Se você falar assim, esse iPad é bom, mas isso é você que está dizendo. Não, são 1.500.000 pessoas que falam que ele é bom. Então já está mais perto. Tá, mas 1.500.000 pessoas falam que ele é bom, mas quantos falaram que é ruim? 100. 82. Então acho que ele é bom. Porque a verdade ela é confirmada a partir do momento em que ela é repetida e ela, né, alguma coisa assim, nesse sentido. Quando algo é derivado de uma verdade... E ela é reproduzida como verdade, ela se torna cada vez mais verdade, mais absoluta. Cara, nada que existe hoje, pelo menos no mundo ocidental especialmente, é mais reproduzido do que o ensino da palavra. Todas as leis de todos os países que você olha e fala, isso é justo. Cara, tem suas raízes na Bíblia. Todas. Em qualquer sociedade sobre a terra que você vá, as leis, né? Vai estar lá assim, não mata, cara. Vai estar lá, mano, não rouba.
vai estar lá, cara, não engana. Cara, vai estar lá essas coisas. E todas essas verdades, elas são oriundas da palavra, de forma que a Bíblia, ela não é a verdade. Cara, ela é a plataforma de toda a verdade. Ela é o fundamento ela é mais do que a verdade, cara. Então só para terminar, porque você estava falando de terminar, a gente tem, cara, a verdade de Jesus e a palavra dele como a verdade absoluta na nossa vida. É a única forma de você eliminar uma mentira é substituir com a verdade. Cara. Você falou tudo que você falou agora é a base do Mackenzie pro curso de Direito, sabia? Porque eles falam que a lei é fundamentada na Bíblia, cara. E todos os dias lá eles colocam um versículo e tem alguém dando uma palavra lá dentro e trazendo um culto, essas coisas. Por isso que a gente precisa conhecer, né? É. A verdade liberta? Claro. A verdade liberta, cara. Então, Claro. mas olha que interessante. A verdade por si só, talvez não. Como assim? Porque o verso diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma coisa... No momento que você conhece a verdade, ela te liberta. Então, exatamente. Por isso que você tem que conhecer a palavra. A palavra por si só, é aquele lance de abrir a Bíblia e deixar aberta no Salmo 91. Vai fazer sentido? Não. Mas se você conhecer aquilo, aí você vai poder desfrutar. Nesse sentido, a gente fala de Jesus, né? Conhecer a verdade, que a verdade é Jesus. Jesus e a palavra. E ele vai te libertar mediante a palavra que está na Bíblia. Né? Não, por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa pode falar, não, eu sei que a Bíblia... É aquilo que nós estávamos falando aqui um tempinho atrás. Eu sei que a palavra é a verdade. Eu sei que a palavra... Mas você lê, você busca, você conhece. Aí não, então você não acessa, mano. Entendeu? Exatamente. Então acho que esse é um código aí também que a gente... É uma chave. Liberar. Isso Arrasta pra cima. Se você quer saber mais sobre isso, clica no botão. É isso aí, senhoras e senhores. Nossa, mais graças a Deus. Obrigado. Tipo, acabou, graças a Deus. Não, eu tô pensando assim que mais um episódio sensacional, porque a gente fica aqui e como não tem câmera, a gente fica livre pra sentar no chão aqui, pra puxar um negócio. Às vezes a câmera te dá uma liberdade, sabia? Isso é muito legal. É isso aí. Mas vai rolar. Obrigado pela tua audiência, tua atenção até aqui. Vocês que nos acompanham, continuem compartilhando, comentando aí. Envia pra todo mundo isso aí. É isso. Amém? Mais algum recado? Fala pro povo vir pra igreja aí, Rodolfo. É isso aí, galera. Culto de terça-feira, olha que legal, hein? Culto de terça-feira de tarde, você que levanta cedo aí para limpar sua casa, tem às 2 horas, vem aqui pra igreja, é o culto intimista, porque é no anexo 1, é no anexo aqui em cima, cara, você fica do lado das pessoas aqui. Mas nessa terça foi no anexo 2, foi demais. Foi no anexo 2? Olha aí, ó. Faz jus ao nosso podcast, anexo 2, olha aí. A igreja estava em limpeza e foi lá. Mano, foi demais esse última terça, foi bem legal. É um culto muito bacana. Quinta-feira, às quartas-feiras, célula. Você vai para sua célula, seu lindo de Deus, por favor, vá para sua célula. É isso aí. Quinta-feira, culto normal às 20 horas, né, Cauê? Isso. Cauê que tá pregando bastante nos cultos de quinta-feira, glória a Deus por isso, né? Sexta-feira, NV. Sabadão começa um novo formato do Flame aqui, então você aí de todas as faixas etárias, venha para o culto do Flame às 19 horas. Domingão, culto tradicional de manhã às 10 horas da manhã e o culto às 18 horas. Então você vai ficar na internet, não vai. Sai da internet, vem pro culto. É isso aí. E oferecimentos também pro Sem Filtro. Se inscreve lá no Sem Filtro podcast do Rodolfo, tá tendo bastante entrevista bacana. Vai ser muito, tá o Daniel Lopes muito legal. Aí de novo? Daniel Lopes foi segunda-feira passada. Por que divulgou lá de novo lá? O Daniel Lopes? Tá divulgando de novo? Não, tá divulgando só para quem não viu o episódio do Daniel Lopes. Clica lá e assista. Mas amanhã, segunda-feira, não sei quando você vai estar isso aqui, né? Segunda-feira vai ter o Holiday. E segunda-feira que vem, dia 31, Ricardo Salles, ele que foi ex-ministro do Bolsonaro aí do meio ambiente. Top. Deputado federal. É um cara cristão também. Então vamos lá arrancar algumas coisas de Bíblia com ele nesse podcast aí. Vamos ver se ele é pá mesmo. É isso aí. Top, bom, é isso aí. Valeu, gente. Abraço.